Qual a diferença entre o bipolar para o borderline? Vamos lá. Eu vou entrar nesse ponto aí. Bipolar, tá? Não é. Primeira coisa que você tem que entender para parar de passar vergonha na rua. E também você, adolescente, parar de falar. Porque isso não é nem passar vergonha, é só falar. Aí eu sou bipolar. Uma hora eu tô feliz, outra hora eu tô triste. Ai, fulano, até toda bipolar. Uma hora tu tá me abraçando, outra tá me batendo. Isso não é bipolaridade. Isso é instabilidade, imaturidade, às vezes até babaquice. Mas não é bipolaridade. Bipolaridade são períodos longos de depressão e de euforia, que chama na psicologia de período de mania. Vou te explicar como é que funciona a bipolaridade. Imagina que aqui tem 3 quadrados, 3 cubinhos. Imagina que tem 3 cubinhos aqui, tá? Do meio tá aqui, tem um aqui embaixo e um aqui em cima. Esse do meio é a faixa de emoção das pessoas neurotípicas, tá? Tá aqui, ó, faixa no meio. Aí tu tá aqui, ó. Aqui em cima é felicidade, aqui embaixo é tristeza. Então quando tu tá triste tu vem aqui, quando tu tá feliz tu vem aqui e tu tá nessa faixa de normalidade. O que é a bipolaridade? É como se tivesse mais um quadrado aqui em cima e outro quadrado aqui embaixo. O meio é a estabilidade. Quando o bipolar está triste, ele vai descer, vai passar do que seria a tristeza comum para a maioria das pessoas e ela vai entrar nesse quadrado aqui de baixo. E ela vai descer a tristeza de uma forma mais profunda do que o neurotípico jamais sentiu. Então, quando você vê uma pessoa em depressão, se você é neurotípico, eu estou garantindo, você não tem noção do tamanho da tristeza que essa pessoa está sentindo. A neuroquímica dela produz muito mais hormônios de tristeza e menos hormônios de felicidade. Para ser bem grosseiro e tu entender, a química cerebral dela está alterada. Tá? Ela era para chegar até aqui, se ela fosse neurotípica. Mas como ela é bipolar, ela desce e vai até o fundo desse quadradinho aqui de baixo. Aí o que acontece? É quando normalmente o bipolar procura tratamento. É quando ele está na fase depressiva. E aí ele entra no consultório de psiquiatria, psicologia, e ele é diagnosticado sim com depressão. Tá com depressão. Toma medicação, acompanhamento psicoterapêutico. Só que se ele for bipolar, e se ele for um depressivo, começa a tomar medicação, ele vai sair da depressão. Beleza? E aí, se ele for bipolar, por que o diagnóstico demora? Por causa do período, tem que ser longo o período. Então ele ficou em depressão, vamos colocar aí, 3 semanas. Show, depressão 3 semanas, depressão está garantida. Vamos ver se é bipolaridade. Aí quando ele sai da depressão, lembra que aqui, ó, aí ele estava aqui embaixo desse quadradinho. Aí ele entrou na faixa de normalidade já. Só que ele vai passar do teto de felicidade da faixa de normalidade. Aí ele vem para o quadradinho aqui de cima. Ele sai do quadradinho de baixo da depressão, passa pela faixa de normalidade, sobe e bate o topo desse quadradinho aqui de cima. E aí ele vai entrar numa fase de mania, que é a fase de euforia do bipolar. Aí você fala assim, pô Lorenzo, então ser bipolar não é tão ruim, porque às vezes está depressivo, aí de repente eu vou ficar eufórico. Querido, se tu for homem, tu tem mais chance de se finalizar na fase de euforia do que na de depressão. Porque na de depressão tá todo mundo te vigiando, tu tá tomando medicação, tu tá tendo acompanhamento. Na fase de euforia, primeiro que corre o risco de não perceber que tá na fase de euforia. Aí sabe o que acontece? Inconsequência. Tu tá numa alegria intensa, faz vários parceiros sem proteção, pode pegar uma DST, engravidar alguém ou ser engravidada por alguém e nem saber quem é, tá? Pode estraçalhar um carro num poste porque tu pensa que tu virou o Ayrton Senna correndo na chuva e tu quer correr a 250 por hora. Isso aí acontece no período de mania. Tu pode entrar no mar e achar que tu vai chegar na ilha do outro lado do oceano. E eu tô falando sério pra cacete, eu não tô zoando. O bipolar, quando ele tá na fase de mania, parece que ele voltou adolescente, que nada vai acontecer com ele, ele é capaz de tudo. Então ele vai agir com inconsequência. Então não pensa que o bipolar é ruim só na fase depressiva. A fase de mania tem tantos riscos quanto, e alguns mais intensos. Inclusive, em termos de finalização de bipolar, o último bipolar que eu soube que se autofinalizou não foi na fase de depressão. O menino estava na fase de mania, bipolar, super eufórico, na casa dele, 14º andar, o quarto dele era do final do corredor, a mãe dele
estava na cozinha ou no quarto, alguma coisa, e ela só ouviu assim, ele falando assim, eu vou pular na piscina. E ele pegou distância no corredor da casa dele, no 14º andar. Correu e saltou pela janela para cair na... Cara, ainda que ele caísse na piscina, já era. E ele ainda caiu a 2 metros da piscina na frente dos amigos dele. Porque ele achou que ele ia conseguir fazer isso. No período de mania, durante uma crise bipolar. Então, primeira coisa que tem que quebrar na sua mente é esse mito que o bipolar, ele só tem risco, ele se finaliza na depressão. Ele tem muito risco de finalização e de arrumar problemas também na fase de mania, não é gostoso. E agora, para diferenciar bem, esse é o bipolar tipo 1. Não temos só um tipo de bipolar. Temos também o bipolar tipo 2. Lembra das caixinhas aqui? 3 quadradinhos. Fechou? O bipolar tipo 2, ele não vai descer até a parte de baixo do quadradinho de baixo. Ele sai sim da normalidade, mas ele não chega a bater o piso. Às vezes, algumas vezes sim. A depressão sim. O bipolar tipo 2 às vezes chega na depressão profunda. Mas é raro. Ele normalmente vai ficar triste, aí ele só passa um pouco abaixo da tristeza normal. Mas ele não chega no fundo do poço. E é por isso que o bipolar tipo 2, ele leva, cara, a média de diagnóstico leva 3 vezes mais tempo do que do bipolar tipo 1. Então do bipolar tipo 1 já demora. Porque eu tenho que esperar para ver o período que vai estar em depressão, o período que vai estar em mania, porque aí não ficou em mania? Será que não foi medicamento? Não sei. Volta período depressivo. Diminui a medicação. Então eu tenho que esperar tempo para ver quanto tempo vai levar essa crise de depressão, essa crise de mania. E quando ela repete, o ideal é que ela repita 3 vezes para tu ter certeza, aí tu fala, é bipolar. Porque saiu de depressão para mania 3 vezes. Só que às vezes tu vai passar 2 anos de observação para ver 3 variações. Entendeu? O bipolar tipo 2, ele não vai ser detectado tão facilmente. Por quê? Ele não tem uma euforia a ponto de pegar o carro e dirigir a 180. Mas ele tá felizão, ele dá uma pisada mais fundo. Entendeu? Ele é capaz de fazer uma aventura com a mulher dele quando ele está na mania. Quando ele está em depressão, ele vai ficar trancado no quarto, mas é capaz de ele até mandar um e-mail, produzir, porque ele também não está tão no fundo do poço. E aí ele parece uma pessoa neurotípica, normal, comum, e que está nos seus momentos, mas não, na verdade é uma pessoa bipolar, só que ele sendo tipo 2, ele não tem nem o pico de euforia, mas tem euforia. Isso inclusive, né, chama hipomania. Né? Tem a mania, quem chega é o bipolar tipo 1. A hipomania, ou seja, é mania, só que está na parte baixa da mania. É o bipolar tipo 2. E o bipolar tipo 2 também chega na depressão, mas ele não chega no profundo da depressão. Ele chega a ter uma depressão leve, que pode ser chamada também, dependendo do caso, ou de anedonia, ou de distimia. Também. Bipolar tipo 2 pode não ter depressão, mas ter anedonia ou distimia. O que é anedonia? Você não vê alegria em fazer as coisas, mas ainda assim você faz. Beleza? Distimia, falta de vontade de fazer as coisas, ainda que você queira. Entendeu a diferença? Olha, eu tô aqui lavando a louça. Eu tô lavando, mas eu não tô sentindo prazer nisso. Anedonia. Distimia. Gostaria de lavar a louça, mas não consigo levantar da cama. Ambas parecem depressão, não são depressão, mas são mais comuns no bipolar tipo 2. Beleza? Borderline. Ele vai ter período de depressão e período de mania, mas o borderline sim pode oscilar num curto período de tempo. Não necessariamente uma depressão longa e nem um período de mania longa, mas uma emoção e uma efusividade muito intensa. E essa dificuldade em controlar os sentimentos é que faz o border ter problemas na vida. Porque se ele estiver triste, ele está muito triste. Se ele estiver feliz, ele está muito feliz. Entendeu? É transtorno afetivo bipolar. Tá? É TAB que chama. Não é transtorno de personalidade bipolar. É transtorno de personalidade borderline e transtorno afetivo bipolar. Por quê? Embora os sintomas se assemelhem, não é a mesma coisa que acontece na fisiologia cerebral. Inclusive, em raros casos, você pode ter border, ou seja, pessoas que oscilam ao longo do dia, durante um certo período, mas passam um período depois disso em depressão profunda, depois num período de mania, ou seja, também é possível, em condições muito raras, você ter borderline e bipolar na mesma pessoa. Não tive ainda contato com nenhum paciente desse tipo, mas por literatura eu já tive